Moreirense e Sporting, um confronto que para muita gente pode até parecer jogo de uma nota só, né? Mas como a gente sempre diz, os números contam uma história muito mais rica. E é exatamente isso que vamos fazer agora, mergulhar na análise da Smart Go para entender os detalhes por trás dessa partida da Liga Portugal e ver o que os dados realmente nos revelam. Bom, para a gente começar, vamos entender o contexto geral do jogo. De um lado, temos um time brigando lá em cima, na ponta da tabela. Do outro, um time fazendo uma campanha bem sólida ali no meio. Será que a gente está diante daquele clássico cenário de Davi contra Golias? A classificação já nos dá uma boa pista. E olha, a diferença na tabela é realmente grande. Sporting com 55 pontos contra 35 do Moreirense. São 20 pontos de vantagem. E isso faz toda a diferença. Não é só sobre favoritismo no papel, sabe? Essa pontuação toda reflete uma consistência impressionante do Sporting ao longo da temporada. Algo que o Moreirense ainda está buscando encontrar. Agora, a gente sabe que só classificação na tabela não ganha jogo, né? O momento que cada time vive e o histórico dos confrontos diretos, isso sim pode mostrar um cenário um pouco diferente. Então vamos aprofundar um pouco mais nesses números. E quando a gente olha o histórico de confrontos, o famoso H2H, o domínio do Sporting fica bem claro. 61% de vitórias nos jogos entre eles. Para ter uma ideia do que isso significa, a cada 10 partidas o Sporting saiu vitorioso em mais de 6. Isso cria, sem dúvida, uma vantagem não só tática, mas também psicológica. Olhando a fase mais recente de cada um, vemos o Sporting vindo numa fase boa. Mas o que realmente chama atenção aqui é outro ponto. O desempenho do Moreirense jogando em casa é classificado como ruim. Pensa só, aquele famoso fator casa, que deveria ser um trunfo, simplesmente não tem funcionado para eles. E isso num jogo como esse pode ser um fator decisivo. Certo. Agora a gente vai ainda mais fundo. Vamos olhar para as estatísticas que nos mostram as tendências táticas de cada time, como o jogo pode se desenrolar. É aqui que os detalhes começam a fazer toda a diferença na nossa análise. E antes da gente seguir, é importante entender um conceito-chave, o Expected Goals, ou XG. Pense assim, o XG não mede a quantidade de chutes, mas sim a qualidade de cada um deles. Basicamente, ele nos diz quantos gols um time deveria ter feito, em média, com base na qualidade das chances de gol que criou. É sobre criar perigo de verdade, não só chutar por chutar. E aqui, o XG mostra uma diferença brutal no poder de fogo. O Sporting tem um XG de 1,77 contra 0,90 do Moreirense. Ou seja, o Sporting não só finaliza mais, ele cria chances com quase o dobro da qualidade. Na prática, isso quer dizer que mesmo que os dois times tivessem o mesmo número de chutes, a probabilidade do Sporting marcar seria muito, muito maior. Agora, vamos ver quem costuma sair na frente. O Moreirense aqui é uma verdadeira moeda ao ar. É um 50-50 perfeito. A chance de marcar o primeiro gol é exatamente a mesma de sofrer. E isso mostra uma certa imprevisibilidade, uma inconsistência no começo das partidas. Já o Sporting é outra história. O time tem o costume de ditar o ritmo desde o início. Sair na frente em 2/3 dos jogos não é coincidência. É um padrão bem claro. E quando se marca primeiro, o jogo fica na sua mão. Você controla o ritmo, força o adversário a se abrir e a correr atrás do prejuízo. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça fica mais claro. As duas defesas são avaliadas como regular. Onde a coisa desequilibra mesmo é lá na frente. O ataque do Sporting, classificado como bom, é o grande diferencial. É esse poder de fogo que, segundo os dados, realmente separa as duas equipes. Ok, então com tudo isso em mãos, o que a gente pode esperar do resultado final? Chegou a hora de juntar todos esses dados no nosso modelo analítico e ver qual é a previsão dos números para essa partida. E o resultado é bem direto. O modelo de dados aponta um favoritismo claro para o Sporting. A probabilidade de vitória é de 59%. Já a vitória do Moreirense fica com 18% e o empate com 23%. Os números são bem conclusivos aqui. E para quem gosta de ir ainda mais a fundo, aqui estão os placares mais prováveis. Note que as vitórias do Sporting por 1-0 e 2-0 estão lá no topo da lista. E isso faz todo sentido, né? Combina perfeitamente com tudo que a gente viu. Um ataque do Sporting que é muito eficiente contra um time do Moreirense que tem mais dificuldade, tanto para defender quanto para atacar. Viu só? Analisar um jogo dessa maneira, com base em dados,
nos dá uma perspectiva completamente diferente, muito mais profunda. E o mais legal é que esse tipo de inteligência, essa leitura de jogo avançada, não precisa ficar restrita só aos profissionais. Então fica a pergunta: já imaginou ter acesso a esse nível de inteligência para qualquer partida? Poder elevar a própria análise de futebol a um outro patamar? Para ter esse poder de análise em mãos, é só se conectar com a SmartGo. Siga a gente no Instagram em @smartgo4 para ter insights diários. Acesse o nosso site para conhecer mais da metodologia e, se quiser algo ainda mais específico, é só pedir sua análise personalizada em PDF pelo nosso WhatsApp. Lembre-se, SmartGo, leitura de jogo baseada em dados.